Boa noite, meus queridos irmãos. Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Aleluia. Hoje estou aqui, que o Espírito Santo de Deus me revelou uma palavra. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que vai impactar com muitas igrejas, não só do nosso país, mas também eu creio que também de outros países. Aleluia, glória a Deus. Essa mensagem que o Espírito Santo me revelou se encontra no livro de Hebreus, do capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 28. Aleluia, glória a Deus. Que diz a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, livro de Hebreus, capítulo 7, versículo de antes, que diz assim, que tem um título como Melquisedeque, tipo de Cristo. Aleluia. Presta atenção, aleluia, glória a Deus, que esta palavra é de muita importância, aleluia. Porque este Melquisedeque, rei de Salem, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salem, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Aleluia. Permanece sacerdote perpetuamente. O sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenha este descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas, evidentemente, e fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo, porém a lei, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer também Levi, que recebe dízimo, pagou na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Aleluia, glória a Deus. Está entendendo o que eu estou querendo falar, meus irmãos? Estou falando sobre o dízimo. Aleluia, glória a Deus. Tenho, aleluia, visto, ouvido coisas, pessoas falando sobre o dízimo, que você tem que dar o dízimo para ser fiel a Deus. Aleluia, Jesus. Que se você não der dízimo, você não vai para o céu. Tenho visto muitas pessoas pregar desta maneira. Aleluia, glória a Deus. E nesse livro de Hebreus, do capítulo 7 diante, aleluia, o Espírito Santo me revelou uma palavra poderosa. Aleluia, Jesus. E eu vou ler e você vai me acompanhar, aleluia. E você vai ver o mistério da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem visto que eu li aqui, aleluia, que os filhos de Levi, ele dava o dízimo. Que Melquisedeque, se você for analisar, ele era um tipo, ele era o rei de Salem, aleluia. O rei do Deus Altíssimo, o sacerdote do Deus Altíssimo, aleluia. A Bíblia vai dizer que ele é sem pai, sem mãe, ele não tem genealogia. A Bíblia vai dizer que ele é semelhante, aleluia, ao Filho do Altíssimo, aleluia, glória a Deus. E todos esses deram o dízimo a ele, e ele foi o responsável por recolher o dízimo. Agora vamos ler aqui no versículo 11, que tem um título como o sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico,
pois nele baseado o povo recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Você está entendendo, meus irmãos? Muitos dizem que o dízimo não fazia parte da lei, por Abraão já ter, aleluia, dado o dízimo. Mas a Bíblia diz claramente que o mandamento de dar dízimo, aleluia, faz parte da lei, aleluia. E a Bíblia vai dizer que todo aquele que está sob a lei está sob maldição, aleluia. Mas vamos prosseguir, aleluia. Segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança na lei. Aleluia. Melquisedeque era responsável por recolher os dízimos. E a Bíblia vai dizer que quando se muda-se o sacerdócio, necessariamente há também mudança na lei. Mudou o sacerdócio, Melquisedeque, para Cristo. Aleluia. Olha o que diz no 13. Porque aquele a quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. O que a Bíblia está dizendo? A tribo a qual Jesus Cristo pertencia não serviu ao altar. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia está dizendo aqui claramente, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés não atribuiu sacerdotes. Aleluia, glória a Deus. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica. Aleluia. Você está vendo que o mandamento do dízimo é mandamento carnal. Aleluia, glória a Deus. E segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo toda a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutibilidade. Aleluia, glória a Deus. Você está entendendo? Portanto, por um lado, se revoga. Aleluia. Se você for olhar o significado da palavra revogar, aleluia, é anular, é deixar de existir, é cancelar. Meus irmãos, o dízimo, aleluia, ele foi cancelado por Jesus Cristo. Na mudança do sacerdócio, necessariamente a mudança da lei, como diz, onde está marcado aqui, pois quando se há mudança, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente também há mudança na lei. É que está falando no versículo 18. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Versículo 20. Cristo, sacerdote único e perfeito, visto que não e sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se torna fiador de superior aliança. Por aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. E não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo povo que fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu
porque a lei constitui sumos sacerdotes e homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Você tem entendido, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo, aleluia, Ele cancela, Ele anula, Ele revoga, aleluia, Ele abroga. Em algumas Bíblias você vai achar revogar, outras você vai achar abrogar, outros já vai ter já a tradução anulado, aleluia, glória a Deus. Então Jesus Cristo, Ele anulou o dízimo e chamou o serviço de fraqueza e de inutilidade, chamou o serviço do dízimo de inútil. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler mais uma vez para você ver. Hebreus 7:18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Aleluia, glória a Deus. Aí eu lhe faço uma pergunta. Por que Jesus Cristo ele cancela e ele chama esse serviço de fraqueza e de inutilidade? Aleluia, glória a Deus. Você vai achar lá no livro de Mateus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. No capítulo 23. Aleluia. Capítulo 23. E o versículo 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ai de vós, escriba e fariseus, hipócritas, porque devorais a casa das viúvas e para justificar fazes longas orações, por isso sofrei juízo muito mais severo. Aleluia, glória a Deus. Você viu, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Vá anotando e você vai pesquisar e você vai entender. Aleluia, Jesus. Os escribas, os fariseus, os sacerdotes, aleluia, glória a Deus, eles não davam, eles não alimentavam aqueles a quem a Bíblia nos orientava para poder alimentar, aleluia, glória a Deus, que eram as viúvas, os órfãos, os levitas e os estrangeiros, aleluia, glória a Deus. Foi por isso que Jesus Cristo ele cancelou o dízimo. Aqui para que servia o dízimo? Aleluia. Livro de Deuteronômio. Aleluia, glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Livro de Deuteronômio, o capítulo 14, do versículo 22 e diante, que diz assim: o dízimo para o serviço do Senhor. O dízimo era feito para isso. Aleluia. Mas os sacerdotes, os fariseus, os hipócritas não fazem isso. E os pastores nos tempos de hoje também não fazem isso. E Jesus sabia que isso ia acontecer, por isso ele cancelou. Olha o que diz. Deuteronômio capítulo 14, a partir do 22. Diz: certamente darás o dízimo de todo fruto da tua semente, que ano após ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para lhe fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido, demais que os não possas levar, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe pôr o seu nome. Quando o Senhor teu Deus tiver abençoado, então vende-o, leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas ou por ovelhas, por vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Porém não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo, a fim de cada 3 anos tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte, herança contigo, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro da tua cidade, e o comerão, e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Então, meus irmãos, o dízimo era para isso. E eles cobram o dízimo em dinheiro.
Se você for olhar aqui a Bíblia não diz. A única maneira que a Bíblia ensina de levar o dinheiro é que se você tiver um terreno, um animal, ao qual você não dê para levar, a Bíblia diz para você vender, levar o dinheiro em mãos. É a única maneira que a Bíblia nos ensina que se você deve levar o dízimo em dinheiro. Se caso fosse uma casa, um terreno, uma vaca, um animal, aqui como diz, tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus. Quando o caminho te for comprido demais, que não possas levar, você tem como levar uma casa, um carro, não. Você vende, como diz a palavra do Senhor, vende e toma o dinheiro na tua mão e leva aonde o Senhor, aleluia, tiver abençoado ou ordenar, escolher onde você deve colocar. Então, os ensinamentos de hoje, aleluia, glória a Deus, é só pensando nos fins lucrativos, aleluia. Da mesma maneira que o dízimo fazia parte da lei, o apedrejamento também fazia parte da lei. O dente por dente, olho por olho, também fazia parte, aleluia. Mas só que eles abrogaram. Já o dízimo ao qual Jesus Cristo anulou, eles continuam cobrando e enganando as pessoas. Aleluia. Tem outra passagem na Bíblia, também no livro de Deuteronômio também. Aleluia, glória a Deus. No capítulo 26, que a Bíblia vem ressaltar que quando acabar de separar todos os dízimos da tua messe, aleluia, no terceiro, e os dízimos, então darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam dentro da tua cidade e se fartem. Dirás perante o Senhor teu Deus, e terei de minha casa. Aleluia. Tá vendo, meus irmãos? Então, o dízimo ele foi feito para isso. Foi por isso que Jesus Cristo, aleluia, ele anulou o dízimo. Porque os sacerdotes naquela época, eles não alimentavam, eles roubavam as viúvas, eles escorraçavam os órfãos, aleluia. Os estrangeiros passavam fome nas cidades, aleluia, glória a Deus. Então, por isso que Jesus Cristo ele anulou o dízimo, aleluia. E o próximo vídeo eu estarei completando essa mensagem, porque acabou o tempo. Bom, meus amados e meus queridos irmãos, como eu estava falando, aleluia, glória a Deus. O dízimo, aleluia, ele foi cancelado, aleluia, por Jesus Cristo, mediante a nomeação do sacerdócio real Melquisedeque, que nomeou Jesus Cristo sacerdócio real. E a Bíblia vai dizer a tribo ao qual Jesus pertencia, que é a tribo de Judá, aleluia, glória a Deus, não serviu ao altar, aleluia, glória a Deus. E para comprovar o que eu estou falando, eu vou lhe provar aqui no capítulo, aleluia, glória a Deus, 14, versículo 14, do capítulo 7 de Hebreus, que diz: pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Aleluia. Olha o 13 que diz: porque aquele a quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, Jesus, da qual nenhum prestou serviço ao altar. Se você for analisar Jesus Cristo, João Batista, os discípulos, aleluia, Paulo, Timóteo, Tito, se você for analisar todos esses do Novo Testamento, ao qual foram seguidores e servos de Jesus Cristo, pode analisar que nenhum deles deram o dízimo. Em nenhum momento você vai achar na Bíblia que um deles deram o dízimo. Se você for olhar, pesquise, estude e leia a palavra. Só dava dízimo o povo de Israel. Qual era o povo de Israel que eu estou querendo dizer? Eram os escribas, os fariseus, os sacerdotes, aquele povo daquela época. Mas aquele ao qual Jesus Cristo chamou, nenhum deles deram o dízimo. Aleluia, glória a Deus. Se você for estudar a palavra do Senhor, você vai ver. Aleluia, glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É como eu tenho dito e falado aqui, o Espírito Santo ele me revelou esta palavra. E eu estava orando a Deus para ver se eu fazia este vídeo para poder
mostrar para o povo que muitos estão sendo enganados. Aleluia, glória a Deus. E como eu falei no vídeo anterior, logo no início, aleluia, glória a Deus, porque o dízimo, aleluia, glória a Deus, ele foi criado, como diz lá no livro de Deuteronômio, que o dízimo foi feito para a serviço do Senhor. E qual era o serviço do Senhor? Alimentar os levitas, os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. Mas só que os sacerdotes, os escribas e fariseus daquela época, eles não atendiam a este mandamento carnal, como diz a palavra do Senhor, que foi um mandamento carnal, que o dízimo fazia parte da lei. Aleluia, glória a Deus. Então, o dízimo foi feito para isso. Aleluia, glória a Deus. Para alimentar as viúvas, órfãos, levitas, os estrangeiros. Mas só que eles não faziam isso, eles não obedeciam a este mandamento. Aleluia, glória a Deus. Foi por isso que Jesus Cristo, ele anula e chama de serviço inútil. Jesus chamou o serviço do dízimo, que era serviço ao Senhor, como diz Deuteronômio, ele chamou de serviço de inútil, inutilidade, fraqueza. Se você for analisar nos tempos de hoje, da mesma maneira, aleluia, glória a Deus, eles não estão fazendo desta maneira. O que você vê é pastores ficando ricos, outros milionários, aleluia, glória a Deus, muitos deles comprando fazenda, atacando as pessoas que tem que dar o dízimo, que tem que ser fiel a Deus, aleluia, glória a Deus. Mas se você for olhar, aleluia, muitos dizem, mas o Senhor me abençoou, aleluia, glória a Deus, porque eu dei o dízimo. Não foi o dízimo porque você deu o dízimo, é a sua fé, aleluia, porque a Bíblia diz que sobre a oferta, se você der sua oferta integral do seu irmão, a Bíblia manda você fazer o quê? Aleluia, vá lá, reconcilie, deixe sua oferta no altar, se reconcilie com o seu irmão, depois você vem e entregue sua oferta. Então Deus não quer a sua oferta, Deus quer que você se reconcilie, que Deus quer todos os irmãos em paz uns com os outros, aleluia. Mas tem muita gente que está dando a oferta intrigado do irmão, e estão recebendo a vitória, mas por quê? Eles estão recebendo por causa da fé, aleluia, glória. Da mesma maneira é o dízimo. Lá no livro de Malaquias, trazer todos os dízimos à casa do tesouro, aleluia. Mas se você for olhar, é alimento, e eles cobrem dinheiro. É como já falei no início do vídeo, no livro de Deuteronômio, só tem uma maneira que a Bíblia pede o dízimo em dinheiro, aleluia, glória a Deus, é quando fica longe de você levar o seu dízimo. E o exemplo, por exemplo, como ele simbolizou lá no livro de Deuteronômio, só quando for uma vaca, terreno, algo que não der para você levar para a igreja, aleluia, glória a Deus, aí você vende, a Bíblia diz para você vender, aleluia, glória a Deus. Vou mostrar aqui, aleluia, para vocês entenderem melhor. Livro de Deuteronômio, aleluia, aqui ó, que diz a palavra do Senhor. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar para este longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus tiver abençoado. Então vende-os, leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse é o dinheiro, dá-los por tudo que deseja a tua alma. Então, se você for olhar aqui, aleluia, a única maneira que Deus pede o dízimo em dinheiro é desta maneira. Se o teu dízimo, aleluia, glória a Deus, ficasse longe, ou não desse para levar até a igreja, e hoje eles cobram que tem que ser fiel, pedindo a 10ª parte, não sei o que, do dinheiro, tudo aquilo que você tem,
tira tudo. Então eu estou vendo muitas pessoas sendo oprimidas. Diz que tem que ser fiel a Deus, senão você vai para o inferno. Se você não for fiel a Deus, tem que ser fiel, não sei o quê. Seja fiel no pouco e no muito te colocarei. Aleluia. Então eles estão oprimindo a mente das pessoas para poder dar o dízimo. Mas não sabendo que no livro de Hebreus, aleluia, glória a Deus, o dízimo ele foi cancelado, ele foi anulado. Aleluia, glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Livro de Hebreus, capítulo 7, para ressaltar mais uma vez. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 7. Aleluia. Aqui no versículo 18 que fala: portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutibilidade. Está entendendo, meus irmãos? Aleluia. Que o inimigo tem usado as pessoas. Eu não sei porque muitos não pregam esta palavra. Eu fico sem entender porque está tão claro. Está tão claro aqui. Eu nunca vi ninguém pregar esta mensagem. Você vê o que é que está acontecendo com os homens de Deus. A maioria estão se deixando levar pela avareza. Aleluia. A Bíblia fala no livro de Romanos, se não me falha a memória, que todo aquele que serve o altar, ele tira o seu sustento. Aleluia, glória a Deus. Mas eu não tenho visto os pastores tirar o seu sustento. Tenho visto eles luxar. Aleluia, glória a Deus. Tenho visto eles luxar do dinheiro. Tirar o sustento é você tirar o seu alimento. Eu tenho visto as pessoas luxando. Relógio de ouro, carro importado. Aleluia, glória a Deus. Então fica difícil, meus irmãos. Enquanto quem dá o dízimo, as ovelhas passam necessidade. Aleluia. E os líderes, aqueles ao qual criaram as igrejas, as placas das igrejas, estão só enriquecendo cada vez mais e mais. E as pessoas ao qual tem um pouquinho, está dando o pouco que tem, como aconteceu com a viúva. Aleluia, glória a Deus, que deu tudo que tinha. Aleluia. E os outros davam o que lhes sobrava. Aleluia. Aí eu lhe faço uma pergunta: será que os pastores dão um dízimo? Conheço muitos que não dão. Cobram, mas não dão. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, fique ciente. O dízimo ele foi anulado. Aleluia, glória a Deus. Não estou falando de mim não, que foi revelação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque aconteceu comigo. Aleluia. Eu fui obrigado. Aí eu fiz uma campanha. Aleluia, glória a Deus. Eu comecei a orar ao Senhor. E o Senhor me revelou esta palavra. E o dízimo está cancelado. Aleluia, glória a Deus. Hebreus capítulo 7. Se você ler o capítulo todo, você vai entender. Aleluia, Jesus. E eu queria mostrar mais só um pouco para vocês entenderem melhor. Aleluia, glória a Deus. Aqui no versículo 12, que diz: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente também há mudança na lei. Aleluia. Quem era o responsável por recolher o dízimo? Melquisedeque. Ele nomeia Jesus Cristo sacerdócio real, sacerdócio eterno. Como diz aqui, sacerdócio levítico teve fim, Melquisedeque. Mas o de Cristo, ele é eterno. E ele disse que mudando o sacerdócio, necessariamente também haveria mudança na lei. Aleluia. E Jesus Cristo, na sua palavra, ele disse, constituindo, no versículo 16, ele diz, constituindo, não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus disse, portanto, por um lado, eu anulo, revoga, eu cancelo, eu boto para deixar de existir a anterior ordenança
que é conforme a lei do mandamento carnal, qual é a anterior ordenança, o dízimo. Aleluia. Jesus fala, por causa da sua fraqueza e inutibilidade. Os homens de hoje, os homens responsáveis pelo dízimo de hoje, eles estão fazendo as mesmas coisas que os sacerdotes faziam, que os escribas e os fariseus faziam. Aleluia, glória a Deus. Aí eu lhe faço a pergunta, o que é que eles faziam? Anotem. O que é que eles faziam aqui? Mateus 23 e o versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas para justificar fazeis longas orações, por isso sofrerei juízo muito mais severo. É isso que eles faziam. Aleluia, glória a Deus. Eles devoram a casa das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, dos estrangeiros, dos levitas. Aleluia. Então, meus irmãos, Jesus ele anula por isso. E por isso que ele chamou serviço de inutibilidade. E por isso que as igrejas estão tudo corrompidas. Aleluia. Muitos homens dão tudo na avareza, tudo avarento. Por causa disso aí. Aleluia, glória a Deus. Seria como se fosse a igreja primitiva, a igreja do livro de Atos, que todos aqueles que eram ricos, tinham muitos bens, eles vendiam e compartilhavam, repartiam com os membros, aleluia, daqueles dias. E o povo vivia na fartura. Era um povo que não tinha muita ambição. Aleluia, glória a Deus. Infelizmente, o dinheiro tem tomado, aleluia, o amor de muitos. Você vê que Jesus ele compara, aleluia, glória a Deus, ele compara o dinheiro como se fosse um Deus. Aleluia. Ele compara o dinheiro como se fosse um Deus. Aleluia, glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo ele disse que o dinheiro é a raiz de todo mal. Aleluia. Ele diz que todo aquele que ele viu cobiçar se desviou da fé. E eu vejo todos esses que criaram as igrejas, que denominaram o nome, todos eles se enriqueceram do dinheiro. E a Bíblia não diz que era para você se enriquecer. A Bíblia fala que era para você tirar o seu sustento e alimentar as viúvas, órfãos, levitas. Aleluia, glória a Deus. E até a própria pessoa que servia também se alimentar, aleluia, dos dízimos e das ofertas. Aleluia. Então, meus irmãos, fique ciente, o dízimo está cancelado. Aleluia. Se você der dízimo, felizmente você vai estar sob maldição. Que a Bíblia fala que todo aquele que ainda vive sob a lei e a lei de Moisés está sob maldição. Aleluia, Jesus. E eu tenho visto muito dos irmãos, por causa do dízimo, aleluia, só se acabando cada vez mais. Aleluia, a Bíblia vai dizer que o rico não herdará o reino do céu. Aleluia, glória a Deus. Jesus disse que é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Aí eu faço uma pergunta. A Bíblia vai dizer que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha. Aí eu faço uma pergunta. Um camelo passa no buraco da agulha? Não. Então nenhum rico herdará o reino dos céus. Eu faço outra pergunta. Me prove na Bíblia qualquer pessoa, algum servo do Senhor que foi rico. Aleluia, glória a Deus. João Batista, Paulo, Pedro, Tiago, Timóteo, aleluia, Tito, Timóteo, nenhum deles foram ricos. Todos eles viveram e dependeram do acrescento de Deus. Eles buscavam primeiramente as coisas do céu e as demais coisas seriam acrescentadas na vida dele. Se Jesus disse que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no céu, então Deus está dizendo tudo, que nenhum rico herdará o reino de Deus. Aleluia, Jesus. Então aqui, meus irmãos, me ajudou o Senhor, aleluia, para poder, aleluia, desvendar esse mistério do dízimo,
Aleluia, porque muitos têm pregado, obrigando as pessoas, dizem que se não der vai para o inferno. Mas isso aí são os falsos profetas. Aleluia, porque eles só pregam aquilo que lhe agrada. A palavra está aí para poder ser pregado. E muitos estão pregando aquilo que lhe agrada. Mas é para se cumprir as escrituras. Jesus falou que muitos não suportariam essa doutrina. Aleluia, glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que perseverar até o final, Jesus diz que dar-te é a coroa da vida. E perseverar na palavra. Aleluia. Jesus falou, ide por todas as nações. Pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Jesus mandou a gente pregar aquilo que Ele nos ordenou. E eu tenho visto pessoas pregar aquilo que Jesus Cristo não nos ordenou. Tenho visto pessoas pregando aquilo que só vem alimentar as pessoas. Muita gente não quer pregar a exortação de Jesus. Muitos querem pregar a cura e os milagres de Jesus. Mas Jesus não mandou a gente pregar as curas e os milagres. Jesus Cristo, Ele nos deu autoridade. Aleluia, glória a Deus. Ele nos deu autoridade para curar e expulsar demônio. Mas Ele não disse na sua palavra para a gente poder pregar as curas e os milagres. Ele falou, ide por todas as nações, pregai o Evangelho e ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Aleluia. Ele nos ordenou a pregar o Evangelho, pregar a salvação, pregar a sã doutrina e não pregar as curas dele. Aleluia. Nós podemos citar a cura de Jesus, mas a gente tem que pregar a salvação. Nós temos que pregar os mandamentos, as ordenanças de Jesus. Fique atento, meus irmãos. Não se engane, porque a Bíblia fala para a gente se acautelai-vos, aleluia, dos falsos profetas, que vem como pele, vem como lobo, aleluia, e ovelha disfarçado, mas são lobos roubadores. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, fique atento. Aleluia, Jesus está voltando. Aleluia, glória a Deus. Não deixe que Ele venha roubar a tua coroa. Aleluia. Se a palavra for dura, aceite, porque é a palavra dura que salva. Aleluia. Jesus, uma certa vez, estava pregando e o povo se afastando, triste, abaixaram a cabeça porque o discurso era forte. E Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, tu vais também? Pedro disse, Senhor, para onde irei? Só o Senhor tem palavra eterna de salvação. Então, a palavra dura, a palavra da exortação, é a palavra que vai salvar. Aleluia. Só pregação de cura, enganando as pessoas. Aleluia, glória a Deus. Não vai levar nada a ninguém, a lugar nenhum. Mas a palavra que dói, a palavra que confronta, aquela palavra que nos humilha, aleluia, glória a Deus, é a palavra que vai nos salvar. Aleluia, glória a Deus. E assim agradeço essa oportunidade ao qual Deus me deu para trazer essa mensagem poderosa. Em nome de Jesus, que todos fiquem na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe todos ouvintes e os familiares, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Deus poderoso. Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus.